A palavra diz, Daniel 11:32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Em algumas traduções, nós vemos que a palavra forte, ela se coloca como ativo, como corajoso, com firmeza, com poder. E nós vemos que a palavra proeza é algo que nos diz respeito à nossa realização, às grandes coisas que marcam as vidas, o empreendedorismo de cada um, a capacidade de manufaturar, de produzir, né? Amados, meu nome é Silvia, eu não me apresentei, eu estou aqui em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, trazendo essa palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Amados, então Deus nos vocacionou para grandes coisas. E por isso que eu estou aqui. Porque por mim mesmo eu não estaria aqui. Mas o Senhor nos vocacionou, o Senhor nos dá firmeza, nos dá fortaleza, nos dá força. E o Senhor nos torna forte. O Senhor nos diz que somos capazes, apesar de todas as nossas limitações. Amados, eu gostaria ainda de completar essa palavra com o Salmo 25:14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará conhecer a sua aliança. Também foi um decreto de 1995. E nós sabemos que conhecer ao Senhor nos torna forte e nós faremos proeza. Mas para conhecer o Senhor, nós temos que nos achegar a Ele para conhecer os segredos dEle. E quando nós conhecemos os segredos dEle, nós o tememos e Ele nos fará conhecer esses segredos e nos fará conhecer a sua aliança. Quando a gente fala em aliança, aliança é algo que nós falamos, mas que muitas vezes as pessoas confundem esse termo com um pacto, apenas com um contrato, mas aliança é muito mais que isso. O Senhor Jesus, o nosso Deus, fez conosco uma aliança de sangue. Desde o Éden, o Senhor fez uma aliança conosco. E essa aliança vem passando do Éden, da humanidade, começando lá no início da humanidade, por Abrão, por Isaac, por Jacó, uma aliança com a terra, uma aliança com seus filhos, uma aliança através de Jesus, que é uma aliança eterna. Essa aliança significa tudo que é do Senhor é nosso, e tudo que é nosso é do Senhor. A apóstola Valnice tem um exemplo muito forte de aliança, que eu guardo, que eu conheci e guardo no meu coração. Ela disse uma vez o seguinte, olha, um ministro foi para a África para trabalhar como missionário, e ele tinha um problema, ele era um médico, mas ele tinha um problema de uma gastrite que ele não conseguia resolver. E alguma coisa que acalmava essa gastrite, essa irritação nessa mucosa do estômago, era o leite de cabra. Então, por onde ele andava, ele carregava aquela cabra. Eu imagino a dificuldade. Se a gente tem dificuldade de carregar um medicamento dentro da bolsa, esquece em casa, e muitas vezes deixa em outros lugares, imagina você carregar uma cabra para todo lugar que você vai. Até que um dia, um grande homem que tinha um rebanho de cabras, disse para ele, me dê a sua cabra. Ele falou, não, mas eu não posso te dar essa cabra, eu só tenho ela e eu preciso dela. E ele disse, não, eu tenho um rebanho. Aonde você estiver, por onde você andar, eu vou te fornecer leite. E você deixa que a cabra eu cuido. Assim a aliança de Deus conosco. Ele diz, me dê tudo o que você tem. Me dê o seu coração, me dê sua vida, me dê seus bens, me dê seus filhos, me dê suas propriedades, me dê tudo. E eu vou cuidar de você. Essa aliança que o Senhor fez conosco é uma aliança que muitas vezes nós vemos que é algo às vezes até irreal. É muito constrangedor. Porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, um sangue inocente, foi derramado ali por nós. E o que nós demos em troca para o pagamento do pecado que a humanidade cometeu? Nós demos as nossas maldições, nós demos as nossas aflições, as nossas doenças, tudo que pesava sobre nós. O nosso justo juiz, Deus, viu que o homem não podia pagar aquele preço do pecado, aquele preço daquele fardo que a humanidade carregava, que estava destinada à morte eterna. Mas ele mesmo, ele deu a sentença, mas ele disse, eu vou cumprir no seu lugar.
Isso é aliança, amados. Por sabermos que temos essa aliança, nós somos um povo forte. Nós temos que saber quem nós somos no Senhor. E por isso, a palavra conhecer a Deus, que aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer a Deus é tudo. Conhecer a Deus tem um sentido de relacionamento, de intimidade com o Senhor, um relacionamento profundo, sem segredos. Interessante que a palavra conhecer, ela está relacionada ao ato sexual também, a uma intimidade, ao se despir, ser transparente, se dar totalmente, né? É possuir também, possuir as promessas que o Senhor tem para nós. Isso é conhecer a Deus. Então, quando nós possuímos a palavra que está aqui, nós tomamos posse dessa palavra para a nossa vida, nós possuímos essas promessas, nós possuímos o que o Senhor tem de melhor, nós possuímos a aliança que Ele fez conosco, nós tomamos posse dessa aliança, Ele nos faz conhecer essa aliança. Mas a palavra também conhecer, veja aqui em 1 João, primeira epístola de João 4, de 7 a 8, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A palavra conhecer está também relacionada que aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Aquele que ama, conhece a Deus. Então, nós amamos o outro porque nós conhecemos a Deus. Nós temos o outro dentro das nossas realizações. Dentro da nossa perspectiva, porque nós amamos a Deus. Então, uma primeira coisa que este texto nos diz, que o conhecimento de Deus afeta o que nós somos, a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Nós temos um Pai celestial. Nós somos filhos, filhos amados e por isso abençoados, né? E afeta também o que nós podemos fazer. Se você ama, ame aquilo que Deus ama. Ame aquilo que Deus ama. Muitas vezes a nossa perspectiva de amor é: Ele me faz bem, Ele me traz coisas boas, eu o amo. Agora aquele que é um pouco diferente, ou que às vezes, de certa forma, te magoou, você deixa de amar. Mas a palavra de Deus diz: ame. Ame a todos. Ame a todos. O perdoar é divino. Amados, vamos também ver uma passagem quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, em Mateus 16, de 13 a 14. Jesus, deixa eu ler isto que é algo que nós já conhecemos. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus continua: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amados, Pedro recebeu uma revelação do alto nesse momento. E nós também conhecemos a Deus por revelação. O Senhor nos revela quem somos e o que podemos fazer nele. Essa revelação não é algo natural. Como aconteceu com Pedro, não foi algo natural. Foi algo sobrenatural que aconteceu. E também a revelação, para nós, ela é sobrenatural. Nós podemos ler na Bíblia essa palavra. Muitas pessoas conhecem essa palavra de ponta a ponta, mas não as pratica. Mas quando o Senhor nos revela, nos traz no íntimo do nosso coração, nós tomamos posse dela e aplicamos na nossa vida. Então, a revelação é uma ação personalizada do Espírito Santo de Deus, que nos capacita e pode afetar tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Ainda, Jesus continuando no Mateus 16, 18, diz: também eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra, em grego, diz Petros, que significa uma pequena pedra. E sobre esta pedra, que é uma grande rocha, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse que vai edificar sobre Pedro, mas ele disse
Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre esta grande pedra, eu, Jesus, eu edificaria a minha igreja. Pedro entendeu muito bem tudo isso, porque em 1 Pedro de 2, o capítulo 2, de 4 a 5, Pedro chama Jesus de pedra viva e diz, né, vós também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus, é como se Jesus explicasse, Pedro, eu quero dizer que você é feito do mesmo material que eu. Você também é pedra, você é uma pequena pedra. E você é do mesmo material que eu. E nós vamos edificar um reino. Nós vamos edificar um reino sobre a minha vida. Mas Pedro, eu te fiz dessa forma. Não é porque eu estou te dizendo isso que você vai fazer isso. Mas eu estou dizendo que você pode edificar esse reino. Amados, eu quero dizer que você pode edificar o reino de Deus. Você é uma pedra viva do Senhor. E você vai edificar um reino. Você vai construir um edifício. Porque você é pedra viva do Senhor, né? Em 1 João 4, verso 17, diz, tal qual ele é, Jesus, também somos nesse mundo. Isso revela a nossa identidade nele. Tal qual, às vezes a gente fala, mas Jesus fez tudo isso, porque ele também tinha parte dele, que era o Filho de Deus, e parte dele, que era um ser natural. Mas, amados, nós também não somos filhos de Deus? Ele foi o primogênito, mas nós também somos filhos. Nós temos a mesma qualidade, nós temos o mesmo coração. Jesus disse, vocês farão coisas maiores que eu, porque eu estarei com vocês. Então, a revelação, ela diz sobre a nossa identidade, o que nós somos, o que nós podemos fazer, a grandeza que nós temos em nós, que nós podemos empreender grandes coisas para o reino de Deus. Um segundo aspecto da revelação de Deus é que a revelação de Deus expõe as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Na Bíblia, 3 pessoas revelam muito bem como tudo isso aconteceu. Nós vemos que Gideão, Isaías e Pedro, nós vemos que 3 pessoas nos revelam como isso aconteceu. E nós podemos nos exemplificar e nos emparelhar com essa palavra. Então, nós vamos ver primeiro o que aconteceu com Gideão, que mostra essas falhas, essas imperfeições, essas limitações, mas o que ele fez. Em Juízes 6, 11, nós vemos que o anjo do Senhor visita Gideão. Quando a palavra é usada, o anjo do Senhor, com esse artigo, significa uma visitação do próprio Deus a Gideão. O anjo do Senhor visita Gideão e quando ocorre isto, Gideão, ele fala com Gideão e Gideão diz, ai de mim! Aquela presença do anjo do Senhor diante dele faz com que ele realize essa exclamação, ai de mim! Então nós vemos que o anjo do Senhor, visitando Gideão, traz para Gideão a consciência de uma limitação dele. O anjo do Senhor chega ali para dar uma missão para ele. E diz, Gideão, valente do Senhor, eu quero que você vá e você realize uma obra e impeça os midianitas de atacarem Israel. E eu quero que você vá e empreenda essa guerra. Mas aí Gideão diz, ai de mim! Eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a mais pobre, como que eu vou fazer isso? Então, a limitação dele ocorre naquele momento pela presença do Senhor. Amados, quando a luz do Senhor chega às nossas vidas, a luz desbarata as trevas. E quando a luz do Senhor chega, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas falhas aparecem. Mas nada disso deve nos limitar. Porque se a luz do Senhor chega para mostrar tudo isso, existe uma estrada que se chama arrependimento. E o nosso pecado vai aplainar, e o nosso pecado, através do arrependimento, vai aplainar essa estrada e nós vamos caminhar por ela. Então, nós vemos que o anjo do Senhor chegou a Gideão e ele sente medo. Amados, eu também sentiria muito. Eu também iria tremer. Todos nós iríamos realizar isso.
né? Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos incapazes diante de uma missão do Senhor. Mas o Senhor diz a Gideão, ele reconhece que ele é um homem limitado, pecador, né? Então, a manifestação da presença de Deus, ela vai contrariar o que ele pensa dele. Mas nós vamos ver mais para frente que essa ação é resolvida, né? Então, nós vemos que os nossos pecados, às vezes, nos fazem separação entre nós e Deus. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que essa limitação não nos impeça. E nós vamos tomar consciência, nos arrepender e chegar novamente ao Senhor. Nós temos um Deus acessível. Essa palavra mostra que Ele é acessível. E mostra que Ele quer que nós nos acheguemos a Ele cada vez mais. Ele não é um Deus que diz, olha, eu estou num alto e sublime trono, e você aí na terra se vire. Eu já enviei o Espírito Santo e você se vire. Não, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim você. Venha, eu quero ter intimidade contigo. Você não precisa marcar hora na minha agenda. Eu estou disponível para você. Nós vemos também que com Isaías aconteceu a mesma coisa. Isaías 6 diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E o anjo do Senhor aparece ali para Isaías. Isaías também diz, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus diz para ele, não, Isaías, fica tranquilo. O anjo toma uma tenaz, pega uma brasa e toca os lábios, a boca de Isaías. E ali todo o pecado é retirado e todas as coisas são transformadas na vida de Isaías. Então, quando o Senhor se achega a nós, as nossas limitações, as nossas falhas aparecem. Mas isso não é impedimento para que você não empreenda a obra do Senhor. O Senhor não diz, por causa disso você não vai fazer. E Ele também não veio para dizer, olha, eu estou mostrando o teu pecado aqui. O pecado, você que vai tomar consciência dele. E o pecado é seu, você vai tomar uma providência para limpar a sua vida. E você vai se arrepender e chegar ao Senhor. Indo para o Novo Testamento, nós vemos também que com Pedro acontece alguma coisa. Naquela passagem da pesca milagrosa que está em Lucas 5, no versículo 4, o Senhor diz a Pedro, faz-te largo e lançai as redes para o outro lado que você vai conseguir pescar. E Pedro lança as redes e vem uma quantidade muito grande de peixes, que eles mal conseguiam puxar as redes de tanto peixe que ali estava. Quando Pedro se dá conta que o Senhor estava ali, e que toda aquela ação, que ele já tinha passado a noite inteira e não tinha conseguido pegar nada, e que ele vê que foi o Senhor que fez tudo aquilo, aquela pesca milagrosa que ele sabia que o mar que ele pescava, e sabia que aquela quantidade de peixes era uma coisa quase que impossível. Era realmente através de um milagre. Mas ele se prostra e vê a santidade, a grandeza, o poder de Deus. E ele fala, afasta-te de mim. Eu sou um homem. Eu sou um homem puro. Eu sou um homem cheio de pecados. Mas o Senhor não diz para ele, olha, realmente você é cheio de pecado, Pedro, eu reconheço, você é mesmo. E assim como o Senhor não diz para nós. Mas o Senhor diz, vem a mim como você estiver. E eu vou te limpar. Então, Pedro também tem a mesma reação. Ai de mim, eu sou pecador. Então há um confronto. Quando o Senhor chega, o pecado tem que sair da nossa vida. E nós que chegamos nessa igreja, louvamos a Deus, falamos que nós temos um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Lemos nessa palavra a grandeza de Deus, sabemos dessa aliança. Todo dia nós temos que ver a nossa vida e ver que se realmente o que nós falamos desse Deus é aquilo que nós sentimos. Estamos sendo reais? Estamos realmente dependendo dele? Bom, então há um propósito da parte de Deus, não só para revelar a nossa identidade, mas também o senso de limitação, como ele disse para Gideão, para Isaías e para Pedro, né? Mas Deus não está dizendo, por causa disso eu não vou te usar, mas ele nos diz, apesar disso eu vou te usar. Quantas vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim, mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei evangelizar. Mas como que eu vou falar? Amados, quem vai colocar as palavras na tua boca é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar para ir.
Tudo aquilo que você tem no teu coração, você conhece muito da palavra de Deus. E o Senhor vai te capacitar naquele momento. É o Espírito Santo que convence. Uma palavra pequena que você disser, aquela palavra vai ter um poder. Uma vez uma pessoa tinha recebido uma repreensão muito grande no meu trabalho. E ela chorou assim copiosamente por aquilo. Ela ia ter um rebaixamento de cargo. E eu cheguei para ela, eu vi aquele desespero, chamei ela na minha sala, falei, olha, eu quero orar por você. E eu falei para ela, olha, você é preciosa aos olhos de Deus. E o Senhor, busque ao Senhor, e o Senhor fará maravilhas na sua vida. Amados, aquela palavra, você é preciosa aos olhos de Deus, ela guardou. No dia seguinte, ela já chegou com o rosto enxuto. E ela disse, olha, aquela palavra foi forte para mim. Se eu sou preciosa, é porque eu tenho um preço alto. E eu vou lutar para conseguir esse meu cargo de volta. E logo, logo ela conseguiu. E ela nunca mais esqueceu dessa palavra. Às vezes ela passa perto de mim e fala, preciosa. Não porque eu sabia falar essa palavra, mas o Senhor me usou naquele momento para falar a palavra certa. E o Senhor é muito assertivo. Ele diz aquilo que os nossos corações precisam ouvir. Amém? Então Deus não quer descartá-lo pela sua limitação. Mas Deus apresenta uma missão para cada um de nós. Assim também eu quero contar para vocês a missão que ele deu para cada um. Para Gideão ele disse, Gideão, um homem valente, você vai nessa tua força, mesmo o Gideão falando que era fraco, pobre, mas você vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. Os midianitas invadiam Israel, tomava a plantação, tomava as crianças, tomava as mulheres, tomava tudo que tinha no lagar e deixava aquela nação passando fome. Mas você vai e você vai combater. Ah, mas eu sou fraco. Não, mas você vai e eu vou te dar uma estratégia. A estratégia que Deus deu, se a gente ler, a gente fala, gente, não é possível. Entra dentro da água, entra até tanto, escolhe um, escolhe outro, depois vai tanto, depois pega alguma coisa para realizar outra coisa. Mas que Deus é esse? É um Deus criativo. É um Deus que usa as coisas que nós não sabemos, mas Ele sabe o que Ele vai realizar. E Ele vai nos usar com essa criatividade. Para Isaías, ele disse também, olha, Isaías, eu tenho provisão. E Isaías ouve uma voz. A quem enviarei? Isaías rapidamente responde, envia-me a mim, Senhor. Ele não sabia que missão que ele tinha, mas se você ler Isaías daí para frente, você vai falar, meu Deus, ele deve ter pirado a cabeça de Isaías. Porque ele cria tantos problemas para Isaías não conseguir, porque ele precisa endurecer o coração daquele povo. Mas daquele povo saiu a raiz de Jessé, um renovo. Da raiz de Jessé saiu Davi, daí de Davi saiu Jesus. Se Isaías não tivesse empreendido aquela ação, isso não havia acontecido. Mas aquele povo foi preservado, porque Isaías, apesar da limitação dele, ele aceitou o desafio. E nós também temos que aceitar o desafio do Senhor. Conhecemos o Senhor e aceitamos esse desafio. Amados, para Pedro também, mas eu sou pecador. Pedro, eu farei de você pescador de homens. Pedro largou tudo, largou os peixes, largou o rede, largou o barco, largou tudo. Nem ancorou o barco, eu acho. Falou, acho que deixou para o resto. Gente, toma conta aí, eu estou indo para outra missão. Amados, nós temos que deixar tudo pelo Senhor. Não olhe para a sua limitação. Não diz que você não sabe. Quando você diz, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, você está afrontando o Senhor. Eu não quero ler aqui para não aumentar o tempo, mas nós vemos que Moisés vai na minha força. Mas eu não vou. Moisés, você vai porque eu vou colocar na tua boca as palavras que você vai falar. E eu estarei contigo. Depois que ele fala tudo para Moisés fala, eu não vou. Manda o Arão ir. Não, mas eu mando o Arão com você. E nós vemos que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é honesta, ela não esconde nada. Ela podia falar, olha, eu usei Moisés e Moisés foi. E Moisés deu glória a Deus e foi, e empreendeu e fez tudo num minuto. Não, mas ele mostra as dificuldades. Como nós sentimos as dificuldades, a palavra de Deus mostra também. Esse povo aqui são arquétipos, são tipos, são nós mesmos. Nós podemos falar, às vezes, achar, nossa, mas Pedro fez isso, mas Isaías fez isso, mas Gideão fez isso, nós faríamos muito pior.
Mas hoje nós conhecemos o nosso Deus e nós vamos fazer grandes coisas, empreender grandes coisas para o Senhor. Amém? Então, conhecer a Deus vai me proporcionar, então, 2 tipos de revelação. Conhecer a realidade de quem nós somos em Deus. Nós somos filhos, nós somos matéria do próprio Jesus. Saber das nossas limitações, apesar de nós. Quem fixa somente na sua identidade pode ficar orgulhoso. Não, eu consegui, fui eu que consegui. Aquela pessoa veio para Jesus porque eu falei, porque eu tenho muita sabedoria, porque eu sou uma grande PhD nisso e naquilo. E por isso que eu falei, aquela pessoa veio. Isso é orgulho, isso é soberba, né? 1 Coríntios 15. Bom, antes disso um pouquinho. Nós precisamos de um equilíbrio. Sabemos a identidade que temos no Senhor, mas também sabemos das nossas limitações. Então nós precisamos de um equilíbrio. E aí é que entra a graça de Deus que vai se manifestar na nossa vida. 1 Coríntios 15, de 9 a 10... diz o seguinte, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo assim eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, esse mas tem toda a diferença, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que esteve comigo. Amados, os 12 apóstolos fizeram muito em Israel. Mas Paulo, acho que fez tudo o que eles fizeram e um pouco mais, porque saiu além de Israel e foi ao mundo que ele conhecia ali. Mas ele nem por isso ele vai se vangloriar, que foi ele que fez. Mas ele diz, pela graça de Deus. Amados, nós temos esse favor imerecido na nossa vida, que é a graça de Deus. Muitas vezes, nós, assim como Paulo aqui está dizendo, olha, eu fiz muitas coisas que erradas, porque eu persegui a igreja de Deus. Nós também podemos nos limitar pelo nosso passado. Mas o Senhor nos diz, ó, nada te limita. O seu passado já foi jogado no mar do esquecimento. Você é o que você é hoje nas minhas mãos e eu quero te usar. Você não é um pneu recostado, você não é uma coisa que foi mal feita, mas eu te quebrei inteiro e eu fiz de você um novo vaso. E nós fomos transformados numa nova criação. E o nosso grande segredo é entender essa graça de Deus, que nós não fazemos nada sozinho, mas nós dependemos do Senhor. Por que nós dependemos do Senhor? 2 Coríntios 12, de 9 a 10, o apóstolo Paulo ouviu de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então descubra essa força de Deus na sua vida. Se você sente que alguma área da sua vida, ainda você se sente incapaz, se sente pequeno, a graça de Deus vai preencher tudo isso. A graça de Deus é poderosa. O Senhor está com você. Amados, no ano de 1995, 96, meu esposo tinha 38 anos de idade e teve que fazer uma cirurgia cardíaca porque teve um problema em 2 válvulas do coração. Naquela época eu tinha uma criança de 3 anos, outro de 8, outro de 9. E quando, naquela época, eu ouvia falar de cirurgia no coração, eu falava que isso é o fim do mundo, o meu marido não vai resistir nada disso. Ele começou tendo um problema de emagrecimento, diarreia, vômito, e nós fizemos vários exames até que chegou a um coração aumentado e as válvulas que não funcionavam. Mas o tempo de chegar a isso foi um tempo um pouquinho longo, e eu estava iniciando um convênio médico com ele naquele período. Mas Deus abriu portas e ele foi. Eu já havia trabalhado no Hospital das Clínicas e levei a situação para um colega e ele contatou um médico. E o médico falou, não, eu tenho uma vaga para ele, eu vou fazer a cirurgia dele logo. Essa cirurgia vai ser domingo agora. Ele deu entrada quinta-feira no hospital, a cirurgia foi no domingo porque tinha tamanha urgência. Ele havia perdido 30 quilos e eu estava extremamente abalada com tudo aquilo. Abalada, com medo, mas eu tinha alguém para me firmar.
Aquela minha fraqueza de ver filhos pequenos e um marido doente e uma cirurgia tão grande que ele tinha que realizar. Mas eu tinha alguém em quem eu segurei. E eu busquei o Senhor com todas as minhas forças. E eu busquei o Senhor, e o Senhor trouxe no meu coração um bálsamo, o bálsamo de Gileade. Ele derramou no meu coração. E eu fiquei tão confiante, eu fiquei tão fortalecida, que a família dele achava que eu estava passada. Eles falavam, não posso acreditar que essa menina está em pé. Eu não posso acreditar que ela está agindo dessa forma. Eu lembro que meu cunhado ficou tão apavorado com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele dormiu a noite inteira sentado na porta do meu quarto. Porque ele achava que se ele ficasse ali perto de mim, ele teria forças para estar enfrentando o dia seguinte, que seria o dia da cirurgia. E quando meu esposo fez a cirurgia, teve um choque anafilático por um sangue que foi usado, a pressão arterial ficou alterada, ficou controlada com medicamentos. Quando saiu o primeiro médico do centro cirúrgico, eu perguntei como é que ele está. O médico disse, olha, a situação é bastante difícil. Ele já foi transfundido, uns 5 pacotes de sangue, a pressão dele está controlada por medicamento, e aí por diante, todas as alterações que podem ocorrer, ali ocorreram com ele. Ele falou, olha, eu não sei. Eu falei, que horas que ele volta Parece que eu não tinha escutado. Que horas que ele volta da anestesia? Ele falou, não sei nem se ele vai voltar. Mas eu também não escutei isso. Porque eu estava fortalecido, o poder de Deus estava tão grande, e Ele me dava tanta certeza que eu teria vitória naquela situação, que eu não escutei nada disso. Né? Eu não escutei nada daquilo. Então, amados, na nossa fraqueza, quando nós buscamos o Senhor, nós nos fortalecemos. Né? O Dr. Carneiro que fez a cirurgia dele, e quando o Dr. Carneiro saiu, ele falou, filha, você tem que ser forte, eu não sei o que vai acontecer agora. Seu esposo tinha perdido muito peso, ele está muito fraco, ele está muito anêmico, e muita coisa pode acontecer. Você esteja preparada para tudo. Eu olhei nele e falei, o senhor crê que existe um Deus grande que está segurando a vida do meu marido? O senhor crê nisso? Ele olhou para mim e falou assim, creio. E falou assim, minha mãe, você é muito forte. No outro dia, às 9 horas da manhã, ele ligou na minha casa. Ele falou com a minha mãe, eu já havia saído às 7 para trabalhar. E ele falou para minha mãe, ó, só tem uma filha forte. Ela não se abalou com o que eu disse para ela ontem. Aí minha mãe falou, não, eu sei que a minha filha é forte. Ela é forte em Deus. Meus amados, Deus me sustentou. E tem sustentado. Muitas lutas vieram depois, mas Ele continuou comigo. Então é na nossa fraqueza, é que nós conhecendo a Deus, nós vamos nos aperfeiçoar e nos tornar fortes e fazer proeza. E eu creio que Deus... Aquela morte foi retirada daquele corpo, porque o poder de Deus ali agiu. Em nome de Jesus. Amados, em 1 Coríntios, capítulo 1, de 26 a 29, o apóstolo Paulo falando, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Com qual propósito? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, realmente, nós somos pequenos. Podemos achar que somos pequenos, que somos fracos, mas nós somos grandes em Deus. Mas ninguém vai se vangloriar de ter feito algo pela sabedoria. A palavra de Deus em Jeremias diz, não apoie o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza e o forte na sua força e no seu fortalecimento, mas glorie-se em me conhecer. Conhecer o Senhor é que nós vamos nos gloriar, porque quem conhece o Senhor é um povo forte e fará proezas. Amém? Amados, então nós temos que ter esse equilíbrio entre a visão de fraqueza e de força. Perceber que a força vem dele. E assim nós teremos esse poder para realizar grandes coisas nele. Nós temos que mudar o nosso discurso.
Nós somos chamadas para ser forte. Não nos vangloriar em nós mesmos, mas no Senhor. Nós fomos alistadas num exército. Nós fomos alistados no exército do Senhor, onde existe um general que vai na frente. Esse general vai para desbaratar todas as situações. Assim como Jesus dependeu do Pai, nós também dependemos. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus dependeu de Deus, nós também somos dependentes de Deus, né? Ele vivia na dependência de Deus. E nós também temos que estar conectados com Deus. E aí nós ouviremos do céu um brado forte. Minha filha, você vai, porque você não vai na tua força, mas você vai na minha força. Eu que vou contigo. Pode ir, pode empreender. Você vai adiante, porque eu vou contigo. Então assim, nós vamos conhecer os segredos do Senhor. E como que nós adquirimos essa força? Como nós podemos conhecer? Existe um lugar de intimidade com o Senhor. Existe um quarto de oração. Existe um espaço no nosso coração para nós estarmos em contato com o Senhor. E estarmos dependendo dEle. É na oração que nós estamos ali sozinhas com Deus. E o nosso mundo está ali ao nosso redor. Está ali dentro daquele quarto. Levamos para aquele quarto, para aquele momento, todos os nossos problemas e colocamos diante de Deus. E o Senhor pega cada um e diz, filha minha, eu tenho uma solução. Para este, para aquele outro. E você vai, porque a solução virá, né? A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, o Senhor nos revela na oração coisas grandes e ocultas. Ele revela caminhos que nós vamos passar. Ele revela meios, estratégias. Quantas vezes nós somos, às vezes, decididos a direcionar para um lado e nós oramos e o Senhor fala, não, não é por aqui não, é pelo outro. Então o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro. Então esse lugar é um lugar de conquista. Amado, se você hoje reconhece que você precisa conhecer mais a Deus, que você precisa buscá-lo de todo o seu coração, que a sua limitação não há de limitá-lo, mas que a sua força virá de Deus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Porque nós temos um Deus grande e poderoso. Se você tem causas que você acha que elas são impossíveis, eu quero dizer que não há impossíveis para Deus. Mas todas as coisas são possíveis, porque nós temos um Deus forte e nele nós vamos fazer proeza. Oh, aleluia, glórias a ti, Senhor, pela tua palavra, Senhor, glórias a ti. Nós engrandecemos o seu nome, porque o Senhor veio e o Senhor nos deu a te conhecer. O Senhor se deu para nós e nós o conhecemos, Pai querido. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, abaixe sua cabeça, você vai ter sua oração pessoal, mas vamos falar com o Senhor. Senhor, eu quero te conhecer mais, te conhecer na sua intimidade. Quero conhecer, Pai querido. Eu quero estar contigo para empreender coisas grandes para ti, Pai querido. Ensina-me a depender mais de ti, Senhor. Fortaleça-me, Senhor, em ti. Me aperfeiçoa naquilo que me limita. Não permita que aquilo que me limita sobreponha o que o Senhor é na minha vida. O que o Senhor já fez por nós. Senhor, tira toda acomodação, toda vergonha, todo ressentimento, todo ódio. Tira tudo aquilo que nos prende, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de chegar mais a Ti. Tudo aquilo que nos impede de edificar o Seu reino, Pai querido. Senhor, seja conosco, Pai querido, seja conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Seja com cada um dos meus irmãos, vai trazendo à consciência aquilo que tem te impedido. Vai tirando do seu coração todo aquele impedimento que você mesmo criou em relação àquela situação. Que você disse, não vai dar certo, não vai acontecer, ela nunca vai se converter, ele nunca virá, isso não vai ter solução. Diga para o Senhor, Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça.
Me perdoe, porque muitas vezes eu penso que eu estou sozinho. Me perdoe, Senhor amado. Eu penso que às vezes eu vou na minha força, mas não é na minha força, mas é na sua, Pai. Pai, que o sopro do Espírito Santo venha sobre a sua vida e que você possa hoje conhecer o seu Deus na totalidade e empreender grandes coisas para Ele. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E você vai fazer essas proezas. Em nome de Jesus, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, mais perto queremos estar, mais perto. Amados, que nós tenhamos a boca do Senhor, os pés do Senhor. Que nós possamos ir onde Ele nos mandar. Que nós tenhamos as mãos do Senhor para abençoar. Que nós tenhamos a boca do Senhor para consolar. Os ouvidos do Senhor para ouvir o aflito. Que nós tenhamos a mente de Cristo para saber quem nós somos e o que podemos. Que nós não criemos limitações para nada. Para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos. Mas que nós possamos empreender uma grande obra. A obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós vamos fazer proezas nesse reino. Amados, é tempo. Nós estamos findando um ciclo. E agora é tempo de dar. Empreenda na sua mente que é tempo de fazer o melhor. O melhor de Deus. Use seu tempo para fazer o melhor de Deus. Use sua boca para sorrir. Use seus braços para abraçar mais, para amar mais. Para dar mais do Senhor para os outros. Aquele que está entristecido, chegue o seu amor. O amor do Senhor vai chegar com você naquele lugar. Que você possa ser usado como uma tocha viva, como pedras vivas, uma tocha acesa nas mãos do Senhor. E que o reino de Deus veja em você um grande empreendedor, um grande realizador, porque o Senhor é contigo. Amém. O Senhor é contigo por onde andares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. E eu digo, você é um povo forte. Você tem o que há de melhor, que é o Senhor. E nós temos um Deus que nos quer. Um Deus que nos abraça e que diz, vai na minha força. Eu tenho uma aliança contigo, uma aliança de sangue. A minha graça te basta. A sua fraqueza não é nada, porque o meu amor é maior. Amém. Existe um caminho aplainado que você vai passar. Então creia que o Senhor é grande e poderoso para fazer grandes coisas. Não se limite, não limite o outro na sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém?